Olá, meus queridos, luz e paz, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou até mesmo uma boa madrugada. Hoje nós vamos narrar a história ou o mito por trás do naipe de copas, do tarô mitológico, que é o mito de Eros e Psique. O naipe de copas diz respeito ao elemento água. E o elemento água, por sua vez, diz respeito à fluidez, à capacidade de se adaptar às mudanças, de fluir com as conjunturas da vida, de se adaptar. E a água, ela é fluida, então ela escava o seu próprio caminho, ela contorna obstáculos. A água perfura obstáculos rochosos e ela também se faz dura como rocha. A água tem uma ambiguidade e isso precisa ser considerado. A água pode ser cristalina. Sendo a água cristalina, ela permite a visão em profundidade. Então você contempla a beleza da forma, a harmonia e pode com aquela água ter plena realização dos prazeres. A água pode ser salobra, obscura e não permitir o conhecimento em profundidade. Então vão haver perigos. O perigo é o medo, e o medo traz a raiva, e a raiva leva à cólera, e a cólera leva à vingança, leva ao ataque, leva à agressão, leva à traição, uma série de males que nós não queremos em nossa vida. Então devemos sempre escolher a condição cristalina da água como quando formos tratar de amor e relacionamento. Na verdade, de qualquer outro assunto, né? Com os outros próximos. Pois bem, observem o as de copas. O as de copas traz uma mulher segurando uma taça no oceano. Ela está na borda, tá vendo? Ó, a espuma do mar. O horizonte é claro e ela está nua, completamente tranquila, senhora de si. E sendo a taça gigantesca, ela segura a taça sem nenhum esforço. Esta é a deusa primordial Afrodite. Afrodite nasce do esperma do pênis de Urano, que foi amputado por seu filho Cronos e jogado no mar. Então Afrodite é a deusa do amor e do relacionamento. Então, quando o as de copas aparece numa leitura, a grande alegria, porque significa que em você já houve a erupção, o desenvolvimento de todo esse potencial para o amor e relacionamento, que é a água cristalina. Então você vai atrair isso para você. Já está no seu caminho. Se o passado é uma linha cristalizada, o futuro é uma infinidade de linhas que depende da escolha que você faz naquele momento. E sabendo disso, quando essa carta sair para você, você sabe que você já está polarizando, atraindo a pessoa ideal para o amor e relacionamento. Bom, vamos ao mito em si. Havia um reino na Grécia, onde 3 princesas cogitavam sobre como seriam os seus casamentos e os seus maridos. Então uma dizia: eu quero que meu marido seja um grande rei, para que eu possa me assentar no trono ao seu lado e reinar com ele. Outra dizia: eu quero que meu marido seja um grande guerreiro, para que eu possa usufruir das suas glórias de batalha com ele e ser temida com ele. E uma outra dizia simplesmente: eu quero alguém que eu possa conhecer em profundidade e que me conheça em profundidade. E que assim possamos nos realizar absolutamente e sermos felizes.
Esta era Psique. E as irmãs diziam: Psique, seus sonhos são muito pobres. Mas Psique, que quer dizer a alma, permanecia fiel ao seu intento. Pois bem, Psique ficou muito bela e começou a atrair a atenção dos súditos, dos nobres, tanto daquela cidade como das circunvizinhas. E os homens vinham para apreciar a beleza de Psique. Lhe traziam presentes, como se a adorassem. E Psique recebia tudo aquilo. Ela ficava lisonjeada. Mas essa adoração que Psique passou a receber não agradou aos deuses. Bom, eu acho que não há uma única religião sequer onde a adoração deva ser dada aos homens, né? Sempre aos deuses, sempre aos celestiais. E Afrodite se irritou com aquela situação. E Afrodite tinha um filho. E o filho de Afrodite, que é a deusa do amor e relacionamento, é Eros. E Eros é o deus do desejo e do amor. Eros em grego significa amor, desejo. E Psique disse a Eros: meu filho, eu quero que você puna esta mulher. Use seus poderes para que nenhum homem se interesse de fato por ela. Eu quero que ela fique sozinha, até que tome consciência. Bom, Eros é a figura do Cupido, só que adulto. Uma beleza estonteante, asas, ele voa, arco e flecha. E os poderes de Eros são dar uma flechada e despertar amor e desejo, dar uma flechada e cancelar o amor e o desejo. Existe uma outra entidade celestial que tem essa mesma descrição. É um arquianjo, ou como gostam de dizer, arcanjo, que é Raniel, de Vênus, o arcanjo, o arquianjo, guardião de Vênus, é Raniel. Pois bem, Eros acatou sua mãe e foi. E os homens se aproximavam de Psique e ele flechava, e os homens se desinteressavam. E ele flechava o outro também se desinteressava. E assim os dias se seguiram. Um dia, Eros chegou perto demais para flechar um dos pretendentes e viu Psique de perto. E quando ele contemplou a beleza de Psique, ele se apaixonou. Algumas narrativas dizem que ele se feriu numa das próprias flechas. Então despertou nele mesmo amor e desejo por Psique. E agora Eros, um deus, tinha um problema, porque aquela mulher tinha que ser punida a pedido de sua mãe Afrodite. O que Eros fez? Eros foi até Apolo, o senhor do oráculo de Delfos, do tarô da Grécia, e combinou: olha, você vai me ajudar em um propósito. E combinou com Apolo que ele daria o recado ao rei, pai de Psique, de que Psique deveria ser sacrificada ao monstro alado. E por que o pai de Psique foi até o oráculo? Porque ele se preocupou. Sendo tão bela a filha, por que ninguém se interessava? Então, ele foi até o oráculo de Delfos e o combinado foi cumprido. Paitonisa disse: sua filha Psique deve ser levada para o alto de uma colina e sacrificada a um monstro alado, que vai levá-la. E esse monstro é que vai casar com ela. Bom, o pai ficou muito triste, mas não se pode deixar de acatar uma orientação do oráculo. Então assim ele fez. E eis a carta número 2. O 2 de copas, a carta da polarização. Se no as você já tinha desenvolvido todo o potencial para o amor e relacionamento, agora você encontrou seu par. Agora você polarizou essa energia, ok? Yin e Yang. Todavia,
Psique queria alguém que ela pudesse conhecer, mas Eros, que estava com um problema com a mãe, não se deixou conhecer. Observem a carta. Olha, o vento Zéfiro está vindo soprar para levar a Psique, a taça do amor e relacionamento está com ela, porque ela tem o potencial, está na mão de Eros, porque é uma polarização. Eros vem voando com as flechas por trás de Psique, sem que Psique o veja. Ele não se permite conhecer. Ele não deixa Psique saber que ele é Eros, o deus do amor e relacionamento, filho de Afrodite. E Zéfiro leva Psique para o castelo alado de Eros. Pois bem, Psique chega no castelo de Eros, e o castelo era vivo. Tudo o que Psique cogitava desejar, o castelo manifestava. Uvas manifestava, vinho manifestava, água manifestava, almoço, jantar, banho, e lá estava. Quando ficou a noitinha, ela estava toda maravilhada lá no castelo, que a obedecia mentalmente. O castelo apagou todas as velas e ficou escuro. E uma criatura entrou pela janela e a possuiu. Bom, foi plena realização dos prazeres. Foi uma noite sensacional. Afinal, é Eros, ok? E eis aí a terceira carta, a comemoração da consumação daquele encontro. E a gente tem que colocar atenção na carta. Primeiro, está lá Psique com trajes, né, de casamento. Eros continua no campo do desconhecimento, ele está atrás de Psique. As ondinas, que são os elementais da água, comemoram com 3 taças, né? Os dois se encontram e consumam aquele encontro numa relação magnífica, mas é a luz da lua de Êxode, ou seja, está escuro. Veja que o horizonte não é mais tão claro assim. O horizonte não é mais absolutamente visível e contemplável. Ele é flutuante, ele é obscuro, ele é nebuloso, dá dúvida do que está lá na frente, ok? Então, o 3 de copas é a carta também para se comemorar, porque depois da polarização, de você encontrar, você manifestar sua bênção, você comemora, você usufrui daquilo de alguma maneira. Mas como vimos, temos problemas a resolver. Bom, Psique chega para seu marido, Eros, que ela não sabia quem era, e diz: marido, eu gostaria de lhe conhecer, para que eu pudesse saber quem és, o que desejas, e também você a mim, e assim a gente pudesse ser feliz de fato. E no escuro, Eros diz: você vai me amar pelo que eu te ofereço. Eu te ofereço conforto, estabilidade e realização dos desejos, mas não queira me conhecer porque eu não permito. Pois bem, isso deixou Psique descontente e insatisfeita. E aí vem a carta de número 4, o 4 de copas, a carta da insatisfação, a carta do descontentamento. Bom, Psique diz para Eros: marido, você me permitiria ir ver minha família? Porque já tem muito tempo que eu não os vejo. E Eros, é claro, vá ver sua família, leve presentes, leve seda, leve ouro, leve joias. Zéfiro te levará e vai te trazer de volta. À noite nós nos vemos, nos encontramos. E quando chegou lá no castelo, as irmãs quiseram saber, e o pai quis saber, e Psique disse: não, eu não sei quem ele é, ele só aparece no escuro, mas ele me trata muito bem, ele me realiza. Tenho tudo o que eu quero no castelo. E as irmãs falam a Psique: irmã, você está correndo perigo, você não conhece essa criatura. E o oráculo disse que é um monstro.
você deveria pegar um lampião, um punhal, e quando ele adormecesse, se aproximar, vislumbrá-lo e matá-lo. E aí você pode interpretar essa carta de duas formas. A primeira, as irmãs de Psique são invejosas. Tudo bem, essa é uma leitura bastante cotidiana e coloquial, mas você pode cogitar que as irmãs de Psique são a voz da intuição de Psique e da razão de Psique, dizendo que Psique está num relacionamento que não é o que ela queria, que não é o potencial que ela manifestou, que não é aquilo que ela queria polarizar, que não é por aquilo que ela queria comemorar. Ou seja, ela está vivendo algo que ela não queria, que ela não desejava. E aí vai ser muito mais útil para a vida. Bom, todas as taças ainda estão em pé. Como você pode ver, você tem a abóbada lá de pé, com as pilastras segurando, mais escuras e mais claras, sempre uma referência ao Templo de Salomão, né? Boas e Jaquim, a coluna da restrição e a coluna da expansão, e a coluna do meio, onde estão as meninas, exatamente, inclusive Psique. E essas colunas, uma preta e uma branca, quer dizer dia e noite, luz e treva, positivo e negativo, masculino e feminino, aquilo que é mundano e aquilo que é celestial, aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, aquilo que é desejo e aquilo que é vontade. Você tem que se equilibrar entre esses opostos, né? Conciliando esses paradoxos. Bom, pois bem, quando Eros chega na noite, ele consuma o ato com Psique, sempre magnífico, sempre sensacional, e adormece. E Psique trai o acordo que ela fez com Eros, porque ela aceitou o acordo. Quando Eros disse, não queira me conhecer, ela podia ter falado, assim eu não aceito. Então eu prefiro terminar por aqui. Prefiro morrer. Não aceito. Ela se calou. Então ela concordou com o acordo. Combinado não há de sair caro. Por isso que você precisa ser cristalino para você e cristalino para o outro. Para o outro saber muito bem que terreno que está pisando. Ok? Os contratos, chamado de amor pragma, devem existir entre os casais e serem cumpridos, funcionar muito bem. Não é nenhum limite inquebrável. Em algum momento vocês podem querer mudar aquele acordo, aquela pragma, aquele amor contratual, mas sem isso é difícil viver, né? Senão vive-se como se não tivessem um relacionamento, e um relacionamento é um acordo, é um contrato, é uma negociação entre partes, onde os dois têm que sair ganhando. E Psique traiu Eros. Por quê? Porque ela pegou o lampião, o punhal, chegou e viu. Viu que seu marido não era um monstro, ele era Eros, o deus do amor e relacionamento. Belíssimo, mas assim, estupendo, sensacional, de cair o queixo. E ela, nossa, é Eros o meu marido. Eu me casei com Deus. Só que Eros acorda e fica revoltado porque Psique o traiu. E aí a gente tem a carta número 5, a carta do arrependimento. Psique, arrependida por ter traído Eros, tenta correr para ir atrás dele. Não se vá, meu marido. Mas Eros vai embora. Todas as taças caem, né? A cama está desarrumada. Fica uma taça em pé, o lampião na mão de Psique, a mão esticada clamando, e a luz da lua. Tá tudo nebuloso, tá tudo obscuro, o horizonte não é claro, tá tudo conturbado, mas essa luz na mão de Psique significa que naquela treva onde ela estava vivendo, ela não está mais. Agora ela conhece Eros.
E aí a gente precisa considerar algumas coisas. Quando essa carta sai, as pessoas costumam ficar tristes. Ah, quer dizer que a pessoa vai embora? Isso vai acontecer comigo? O que isso quer dizer é que existe agora uma separação para que ambos possam cogitar. Mas que isso é absolutamente positivo. Porque onde havia treva, agora há luz. Onde havia desconhecimento, agora há conhecimento. Então a taça de amor e relacionamento ainda está em pé. Ó. Ela se mantém em pé. Ok? Então existe um arrependimento por causa de uma ação, que é a traição de Psique, mas o responsável pela traição de Psique é Eros. Porque foi Eros que escolheu ser um obscuro na vida de Psique. Um desconhecido. E aquilo que você não conhece, você teme. Não é assim? Às noites, quando a noite cai, as sombras começam a aparecer. E a gente teme as sombras, porque não as conhece. Mas se você acende uma velinha, você vê a cama, você vê a planta, você vê o armário. E aí não tem mais bicho-papão. Tá tranquilo de eu me mover aqui. Não é assim? Pois bem, de caráter absolutamente positivo. O castelo se desfaz e Psique é devolvida para o reino do seu pai. Eros vai embora. Psique se senta na beira de uma colina. E aí vem a outra carta, o Seis de Copas. O Seis de Copas é a carta da nostalgia e da serenidade. Então vamos compreender. Psique está nostálgica. Por quê? Poxa, ela vivia num castelo que lhe atendia todos os desejos e todas as vontades. Então ela desejava, trazia aquilo para o campo da vontade, quer dizer, né? Desejo de comer algo doce, a vontade fala. Então, uva e maçã, e o castelo manifestava a uva e a maçã. Não é isso? Desejo, vontade, verbo. Você conjura, então a coisa acontece. E à noite, o Deus primordial do amor e relacionamento vinha manter relações com ela. Sensacional, meu amigo. Então, como você não fica nostálgico de perder isso? Ela está nostálgica. Mas ela está serena. Ela carrega na mão o buquê de flores. E ela mantém nas mãos a taça do amor e relacionamento. E ela contempla um horizonte. E não está mais sobre a luz da lua, sobre a luz de Iesod. O horizonte agora é claro, é cristalino. Ela vê ao longe, não há nada a temer. Isso é serenidade. Foi como deveria ser. Perfeito? E o que acontece? Serena, Psique vai trabalhar no templo de Deméter, a deusa das leis naturais, das leis das estações, inclusive das leis naturais do próprio corpo, né? Que envolve também desejo e necessidades. E ela fica ali servindo no templo, limpando, colocando as oferendas, cuidando da manutenção das coisas. E Deméter a observa. Deméter é sempre muito gentil, sempre muito satisfeita, sempre muito atenta e pronta a abençoar. Basta ver a natureza, é Deméter. Então, Deméter se aproxima e diz: minha filha, eu estou muito feliz por você estar aqui no meu templo. Sua adoração me faz muito bem. Seus serviços me ajudam bastante. Mas aqui você não vai conseguir resolver nada do seu problema. E você tem um problema. Seu marido se foi. E agora você o conhece. Ou seja, o problema que existia não existe mais. Acabou o problema. Ele agora é uma água cristalina. Como você.
Então, se você não encontra, vá até o templo de Afrodite e se curve diante dela e peça para ela alguma solução. Ela vai te atender. Então, assim fez Psique. Psique foi ao templo de Afrodite, se ajoelhou e clamou pela deusa. E aí vem o 7 de copas, a carta dos castelos suspensos. E por que que a galera comemora também quando sai o 7? Primeiro que o 7 é o número dos arcanjos. Então você passou por todas as casas da manifestação e só aí já tem 7 arcanjos de olho em você e o universo é benevolente. Todo arcanjo, todo celestial e cada um dos nomes de Deus, que é uma forma dele se objetivar para a gente, querem que você vá bem. Então, 7 é um número de perfeição. E aí, uma deusa se manifesta diante de Afrodite. Poxa, imagina isso, pessoal. Você faz uma oração e Yeshua, Jesus, Yod Rei Skin Vav Re, se manifesta na sua frente, gigantão, dobrado. Fala, eu vim te atender. Nossa, mas aí é para ser feliz até não caber, né? Para transbordar a felicidade. E é isso que acontece nessa carta. Afrodite se manifesta. E ela diz a Psique: você cometeu muitos equívocos. Inclusive se relacionar com o meu filho sem que eu soubesse. Mas eu vou te dar uma chance. Vou te dar desafios e você cumpre os desafios e no final a gente vê como que isso se resolve. E o primeiro desafio que Afrodite deu a Psique foi a juntar os grãos do celeiro de Afrodite. Você imagina o celeiro de Afrodite, os grãos todos separados. E Psique falou, nossa, não vai dar. Mas Psique vivia em verdade e em justiça. A alma é sincera. E aí os deuses ajudam. Deméter mandou as formiguinhas a juntar os grãos para Psique. E quando entardeceu, Psique dormiu, as formiguinhas juntaram os grãos. Quando Psique acordou de manhã, o trabalho estava pronto. E ela foi até Afrodite. E falou, cumpri o desafio. Afrodite falou, sensacional, vou te dar outro. Eu disse alguns desafios, vou te dar outro. Você vai me trazer lã de ouro do carneiro que come carne. Um carneiro carnívoro. Não é o velocino de ouro, que é um tesouro do sol, que voa e fala. É outro tipo de carneiro, que também dá lã de ouro e que come carne. Carne de todo tipo. É feroz como um leão. E foi Afrodite e viu de longe os carneiros. Pensou, poxa, essa vai ser difícil. Mas as ninfas da mata viram Psique e viram que ela vivia em verdade e em justiça, que ela era sincera. Disseram, Psique, os carneiros, quando vão para a sua toca, passam por aquele espinhal. Passando pelo espinhal, eles deixam lã presa nos espinhos. Pegue a lã presa nos espinhos e entregue para Afrodite. E assim Psique faz e cumpre mais um desafio. E Afrodite fica assim olhando e fala, tá, toma outro. E manda ela pegar água da nascente do rio Estige, que fica no alto de uma montanha que não se pode escalar. E Afrodite e Psique com o odre na mão ficou olhando lá para o alto do monte e falando, e agora o que eu faço? Mas a verdade e a justiça da alma de Psique atraíram a ajuda de outro deus, Palas Atenas,
que mandou a sua coruja para pegar o odre, pegar a água, entregar para Psique, e Psique entregou para Afrodite. E Psique cumpriu vários desafios. Bom, uma hora Afrodite disse: eu sei que os deuses estão te ajudando, mas nesse desafio que eu vou te dar, eles não podem te ajudar. Você vai descer ao submundo, nos domínios de Hades e Perséfone. E vai pedir um pouquinho da beleza de Perséfone para mim, porque toda essa situação que você me causou cansou a minha beleza. Bom, até aí não parece difícil, mas a gente precisa cogitar que para ir para o submundo você precisa morrer. Só vai para o submundo quem morre. Então, Psique fala, tudo bem, eu vou tentar. E vai com a caixinha na mão. E vem a carta de número 8 de copas, chamada a carta da desistência, ou a carta do desapego. Pessoal, vamos contemplar a carta. Psique, desde que ela intentou um marido, ela intentou muito bem. Em verdade, em justiça, água cristalina. Eu vou me deixar conhecer e quero conhecer. Eu quero agradar e quero ser agradada. E assim viver em felicidade. Um acordo como esse, hoje está raro, né? Sensacional. E aí, ó, todas as taxas empilhadas impecavelmente. Mas agora, ela tem que morrer. Esse desafio, como se cumpre? E se ela cumprir, qual será o prêmio? Psique fala, olha, eu desisto. Tudo o que eu tinha que fazer, eu já fiz. E é isso. Então, a luz de Yesod está lá no fundo. O horizonte não traz nenhuma imagem clara. Não dá para fazer nenhuma previsão. Mas Psique desiste. Ela se desapega. Ela sabe que fez tudo o que devia que fazer. E aí a gente pode lembrar de Paulo na Bíblia, quando insistem para ele dar uma explicação sobre fé. Ele fala, é o firme fundamento daquilo que se espera. Bom, isso Psique fez até a carta 8. E dizem, não entendemos. Então ele fala de novo. É a certeza daquilo que não se vê. Isso Psique também fez. Aí eles perguntam, tá, se a fé é isso, o que é o pecado? E Paulo fala, pecado é o que não é da fé. Bem-aventurado quem não se condena naquilo que aprova. Psique não se condenava em nada. Então, desapego, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu agi com verdade e justiça, então com perfeição. Bom, quando a gente age assim, os deuses ajudam. Eis que o mago Hermes vem até Psique. E a gente sabe que o mago Hermes conduz as almas ao julgamento. Então ele diz a Psique, olha, eu conheço um caminho para que você chegue no submundo sem morrer. Você vai trilhar uma encosta, você vai levar essas 2 moedas. Quando você chegar em um rio, lá no fundo de uma caverna, esse rio é o Estige, você vai bater na água, o barqueiro vai vir, é Caronte, você vai pagar o barqueiro e vai atravessar. Este pão que você vai levar está cheio de sonífero e você vai jogar
para o guarda da porta do submundo, que é o cão Cérbero, um cão de 3 cabeças. Ele vai comer o pão, vai dormir e você passa correndo, vai lá, resolve sua questão com Hades e Perséfone e volta correndo. E assim faz Psique. Olha que legal, olha que sensacional. Só que quando ela estava voltando, já no barco de novo, ela olha suas feições na transparência, no espelho d'água, e acha que ela tá assim, triste, né? Caidaça, a autoestima não estava tão legal. Então ela fala, nossa, minha beleza também tá cansada. Quem sabe se eu tirar um pouquinho dessa beleza aqui de Perséfone, eu não fico bonita de novo, porque agora eu cumpri esse desafio. É claro que a Afrodite vai me ajudar. Só que aquela beleza não era para os mortais, era para os deuses. E ela fica envenenada e começa a morrer. E quando ela começa a morrer, Eros sente que estava perdendo aquela quem ele amava. Então ele vai ao submundo, ele retira a beleza de Psique, ele coloca a beleza na caixa, ele acorda a Psique, ele fala, vai, entrega isso para minha mãe, que eu vou resolver esse problema lá no Olimpo agora. Ele voa para o Olimpo e ele chama Zeus e faz uma conferência entre os deuses, e aí ele acerta toda a questão e vem a carta número 9, a carta do 9 de copas. Olha que sensacional. Eros e Psique estão juntos com a taça, comemorando frente a frente, conhecimento absoluto, a luz é claríssima, então dá para ver o horizonte até as graminhas do chão, né? Você contempla, né, um projeto de vida e ainda com a bênção de uma deusa primordial por trás, Afrodite abençoando aquele relacionamento. Então 9 é a carta da manifestação da bênção. Beleza? Olha, por isso que a galera comemora quando vê essa carta. Então, na desistência, no desapego de Psique, a graça vem. A gente escuta muito isso quando a gente está ouvindo falar de lei de atração. Pede, faça o ritual, né? Você intentou, trouxe aquilo para o campo da razão. Então você tem um projeto para pedir para Deus, né? Aquilo vai contribuir com todo. Então você fez o ritual, não tem erro. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho de homem para que mude de ideia. Ele é benevolente. Então, pronto, acabou, está resolvido. Vai dar certo. Beleza? E aqui deu certo aí, ó. Ela desistiu, desapegou, foi fazer o que tinha que fazer e a bênção se manifestou na vida dela. E como Deus diz, é infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, vem a carta de número 10. E por que é infinitamente mais? Porque Psique recebe ambrosia, que é o leite que sai do chifre da cabra Amalteia, que fica lá nos grotões da deusa Gaia, e desconecta o mortal do tempo, fazendo com que ele se torne um imortal. No caso de Psique, a deusa da alma. E os dois vão viver no Olimpo. Olha para você ver, além de tudo, a eternidade, a imortalidade, juventude eterna, poder de um Deus e no Olimpo. Então é infinitamente mais do que você imagina ou pede. Beleza, pessoal? Bom, as próximas cartas são as cartas da corte. São 4 cartas, mas para o vídeo não ficar mais longo que isso, vou fazer um vídeo separado só para as cartas da corte. Eu espero que esse mito tenha te ajudado, que esse conhecimento faça com que você possa manifestar, tomar posse das suas leituras, né? Aquele símbolo significa para mim. Então, quando eu uso aquele símbolo, ele tem poder, né? Aquele hierógrafo significa para mim. Então, quando eu uso, ele gera poder. Ele tem poder nele mesmo. Eu consigo conjurar esse poder
para trazer coisas para mim, para mandar coisas embora, para manifestar coisas do almoxarifado de Deus através da escada de Jacó, que é a árvore da vida. E aí a gente tem o link aqui embaixo para a árvore da vida de Salomão, com o lugar de carta a carta do tarô. A gente tem um vídeo também dos hieróglifos hebraicos, com o poder por trás de cada uma das letras, que não é só uma letra, tem um poder por detrás daquilo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, se isso fez sentido para você, se te ajudou, até mesmo para você poder ler tarô, né? Eu aprendi, então agora eu quero me aprofundar mais, porque eu quero ser um tarólogo. Show de bola, esse vídeo pode te ajudar bastante, legal? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, acompanhe as leituras de tarô que são feitas aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, luz e paz.